Você provavelmente já viu algum desses caras aqui em ação e se perguntou com certeza o que de fato faz eles serem tão dominantes, não só na modalidade que eles participam, quando também se aventuram em algum outro esporte do mesmo segmento. Será que de fato eles serem bons é único e exclusivamente de uma genética privilegiada ou existe algum tipo de segredo, magia por trás do leste europeu? Se você quiser saber o porquê esses atletas são tão dominantes, são verdadeiros monstros no tatame, fica comigo até o final que eu vou te falar tudo que eu descobri pesquisando sobre esses lutadores. Bem, para responder isso, primeiramente a gente precisa entender o que é o Cáucaso. O Cáucaso é uma região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá? Uma espécie de fronteira entre o leste europeu e o oeste asiático, repleta de montanhas, tá? Seus principais países são a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão e o Daguestão, tá? E é muito comum quando um grupo domina certo tipo de modalidade, a gente atribuir isso a um fator genético, tá? Aconteceu com os jamaicanos em relação às corridas de 100 metros, acontece com a gente, nós brasileiros, em relação ao futebol e também acontece diversas vezes com os quenianos em relação à maratona. Não vai ser diferente em relação ao grappling, baseado nos atletas do leste europeu, tá? Assim como o futebol está para nós brasileiros, o wrestling está para os atletas do Cáucaso. Então presta atenção porque daqui para frente nesse vídeo eu vou te mostrar os principais fatores que fazem esses atletas serem tão dominantes nas suas modalidades. O primeiro fator é a tradição cultural muito forte. Muitas das regiões já praticam wrestling há muitos anos. Então o menino, ele vê parentes praticando, ele tem ali campeões locais, ele tem academias extremamente acessíveis, ele tem torneios comunitários. Então, assim como no futebol, não é que a gente tem uma genética brasileira para o futebol, é que a nossa cultura é extremamente favorável ao esporte. A gente tem uma cultura de reprodução de matéria-prima para o esporte. Isso daí a gente já consegue ver um pouquinho no jiu-jitsu, porque a todo momento você consegue ver ali uma academia da Aliança, da Gracie Barra, presente de forma mais frequente nas cidades. A gente já consegue ver isso e isso faz com que o nosso público seja cada vez mais crescente, tá? Segundo fator é a seleção natural esportiva e não genética. Quando você tem crianças entre 5 e 6 anos praticando wrestling, somente os melhores sobrevivem ao cenário competitivo. Então, se você tem uma amostra ali de 500 mil praticantes de wrestling contra 500, a chance de você ter um campeão entre os 500 mil é muito maior. Então, se você pega ali a Geórgia, que talvez não dê nem o tamanho de Minas Gerais, você tem 500 mil ali crianças praticando wrestling e performando em alto nível devido ao altíssimo nível também do seu cenário competitivo, sendo que aqui no Brasil, um país de proporções continentais, a gente não consegue nem encontrar 500 no país inteiro. Você tem muito mais chances de você ver esses pessoais, esses atletas, tanto do Cáucaso ali, performando em alto nível e figurando nas cabeças ali em cenários olímpicos ou até mesmo em outros esportes como o jiu-jitsu ou o UFC. O terceiro fator é o sistema soviético. Durante décadas, a Rússia e outros países da União Soviética investiram pesado nos seus esportes olímpicos. O wrestling era tratado praticamente como um projeto de Estado. Então eles criaram escolas especializadas, eles criaram centros de treinamentos, projetos de identificação de talentos e métodos de treinamento extremamente refinados. Então boa parte da excelência atualmente que a gente vê é derivado de toda essa herança. Quarto fator é o ambiente competitivo brutal. Muitos treinadores relatam que em regiões ali mais internas, tanto do Daguestão quanto na Geórgia, a competição interna é tão brutal, mas tão brutal, que é mais difícil alguém se tornar campeão regional do que propriamente se tornar campeão de um torneio internacional. Então você ali vê que quando esse nível é muito alto, esse nível médio é alto nessas academias, todos os atletas evoluem muito mais rápido e todos têm uma régua altíssima. E como eu já ia esquecendo sobre a genética, não existe nenhum tipo de estudo científico profundo que relate que atletas do Cáucaso têm uma genética tão privilegiada assim para lutar. Por exemplo, se um bebê nasce no Cáucaso e ele rapidamente ele é adotado e vai para um cenário que não existe esse tipo de cultura de wrestling, dificilmente ele vai figurar, ele vai se tornar um campeão apenas por genética. Já você que está me assistindo aí, se aos 5 anos de idade você for adotado ou for enviado para algum desses países do Cáucaso,
para alguma escola especializada, você provavelmente, quando atingir a sua fase adulta, você vai ser um wrestler de elite. Provavelmente por causa do tipo de ambientação que você vai ter e pelo alto nível de competitividade que você vai estar inserido. Agora, um outro fator muito importante aqui são as guerras. A relação aqui é mais indireta, tá? Embora que alguns povos tenham passado por diversos conflitos ali ao longo de toda a sua existência, isso ajudou a criar uma cultura que eles valorizam a coragem, a disciplina, a resistência física, a defesa da comunidade, a masculinidade tradicional. Então você vai ver que esses valores eles ficam muito mais evidentes nos esportes de combate e fazem com que os esportes de combate sejam mais valorizados, tenham mais prestígio social. Agora, trazendo para a nossa realidade, vale ressaltar algo muito interessante. Muitos desses atletas do Cáucaso, quando eles vão para o MMA ou para o Jiu-Jitsu sem kimono, parece que são naturalmente superiores no grappling, mas quando eles chegam ali na fase adulta, eles já têm pelo menos 10 a mais de 15 anos de wrestling praticados desde a infância, possuem ali 5 a 6 sessões semanais de treinamento, tanto físico quanto técnico. Eles já possuem centenas de competições muito antes dos 18 anos, então isso daí já cria um lastro, eles já chegam com uma bagagem tanto física quanto técnica, que a massa dos atletas de grappling do Ocidente jamais nem vai ter na vida. Então, assim, não é o fator genético que é o diferencial. O diferencial aqui é a quantidade e a qualidade de prática acumulada ao longo do tempo que eles têm. Agora me diz, você acha que a sua performance no tatame depende da sua genética ou é possível ser adquirida com um tipo de treinamento específico? Deixa o teu comentário aqui para eu saber a tua opinião. Se você quer melhorar sua performance no tatame, seu próximo passo é parar de improvisar, parar de treinar de forma aleatória e sem planejamento e começar a se preparar de verdade. No meu site eu possuo um desafio de 30 dias com uma planilha de treino completa, totalmente estruturada e pensada para preparar o seu corpo para o tatame. Nela eu te ensino como duplicar sua força, aumentar o seu gás de luta e ter um protocolo completo de prevenção de lesões com meu sistema de mobilidade e flexibilidade. Tudo que eu expliquei aqui de forma estruturada e pronto para você colocar em prática. O link eu vou deixar aqui na descrição, é só você clicar, adquirir e começar. Se esse vídeo te ajudou e fez sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o seu like e ajuda esse canal a crescer. Um abraço.